pergunta mais frequente que eu recebo é essa, assim. Que exercício que eu vou fazer para determinada, né? Igual você falou, não tem exercício, não tem uma fórmula secreta. Mas, assim, tudo isso que você falou é óbvio que acontece, né? E a gente vê isso acontecendo desde a formação. Mas eu não sei se acontece a mesma coisa com você, que acontece comigo. Eu fico numa angústia tremenda, assim, porque a sensação que eu tenho é que parece que, por mais que eu ainda vou continuar, a gente dá alguns passos de formiguinha, assim, porque o universo é tão gigantesco, e eu vejo tantas pessoas que não têm assistência em todo lugar do Brasil. Eu já atendi pacientes de fora, de outros países, também sem assistência, os países europeus, que a gente aqui acha que talvez teria uma assistência mais adequada, mas a forma de reabilitação é completamente diferente. É completamente... Ontem eu atendi o paciente do Catar. Olha a distância. Catar. Por telefone. E aí, isso me preocupa muito. Eu fico numa ânsia, assim, sabe? Numa expectativa de tentar fazer alguma coisa, né, para pelo menos mudar esse mindset. É exatamente isso que você falou, sabe? Eu acho que o mais importante é essa mudança dessa forma de pensar, né? A gente nenhuma hora está falando que isso é fácil, né? Mudar o mindset em qualquer circunstância da vida é um desafio, porque a gente tem que sair de uma zona de conforto para ir para uma zona de tormento em determinado momento, para fazer essa mudança toda. Mas, assim, se eu posso, e eu sempre falo isso, porque eu repensei muitas vezes como que eu respondo essa pergunta. Eu muitas vezes respondi assim, não tem igual você respondeu, né? Não tem um exercício específico, depende de vários fatores, depende de uma avaliação prévia. E muitas vezes eu senti a frustração dessas pessoas nessa resposta, e é compreensível, porque elas estão em busca, né, de uma resposta mais prática, né? Que elas possam fazer alguma coisa, né? Então eu comecei a repensar isso, sabe? Como que eu posso mudar, assim, o mindset dessas pessoas? E aí, com isso, me surgiu algumas ideias que eu acho que é importante passar para essas pessoas que estão aqui hoje, que tiveram AVC. Então, uma das coisas é, assim, procure se estabilizar emocionalmente de alguma forma. Vê quem pode te dar suporte inicialmente para isso. É a sua família, é seu noivo, é sua noiva, é seu marido, é seu filho. Procure pessoas para te ajudar, porque no início você vai precisar de auxílio e problema nenhum precisar de auxílio. Vai chegar uma hora que você vai precisar ou de menos auxílio ou de nenhum auxílio. Então, procure pessoas, porque o cansaço é físico, é mental, é muita modificação e você vai precisar de assistência. Então, eu brinco que a primeira coisa que depois que você tem AVC é essa. E depois você vai vendo que essa assistência vai diminuindo progressivamente à medida que você vai conseguindo ganhar algumas funcionalidades. Segundo, não acho que, assim, você precisa... Claro que você precisa correr no processo de reabilitação, mas tente perceber quais são as suas qualidades, o que você pode trazer, o que você tem a seu favor. A gente chama isso de abordagem positiva, né? Que algumas técnicas da fisioterapia usam muito isso, né? Então, assim, se eu tenho a meu favor um lado que não está, que a gente chama de menos acometido, mas que tem uma função muito maior do que o outro lado, então como que eu posso ajudar esse lado a trazer outra função para o lado mais acometido? Né? Tentando utilizar de forma mais simétrica possível o corpo dentro da sua capacidade. À medida que você vai vendo as suas capacidades, você vai conseguindo entender o que você tem dificuldade nas suas capacidades. Então, olhe para as capacidades, não olhe para as incapacidades, por mais difícil que isso seja, sabe? E olhar para a capacidade vai fazer você se desafiar, vai fazer você tentar fazer as coisas. E à medida que você tenta fazer as coisas, pode ser frustrante, sim, porque pode ser que você não consiga fazer absolutamente nada do que você queria, mas tenta olhar para outra perspectiva. Tenta olhar que, eu não consigo levar a mão na cabeça, mas pelo menos meu braço vai à frente. Então isso é uma coisa positiva que você tem, porque o seu braço poderia estar completamente parado. O meu braço está completamente parado, mas eu estou sentindo que o meu braço está ali. Isso é uma coisa mega positiva que você tem, porque você pode usar a sensação para fazer o seu braço se movimentar novamente. Então, assim, esse olhar mais positivo, de um aspecto mais positivo, é essencial para você se compreender, se entender
e se desafiar e conseguir perceber aos poucos o que você consegue, qual forma que você consegue, né? O que você tem mais dificuldades, sim, que é importante olhar para as dificuldades, mas assim, não só focando só no aspecto negativo, sabe? Se eu pudesse falar assim, e aí você vai entender. Até para você falar para a pessoa que te acompanha, para o fisioterapeuta, para o fono, o que te angustia, o que é importante para você, sabe? É um reconhecimento de uma mudança de mindset, literalmente, assim. Eu acho que é bem amplo isso, mas eu acho que é o início de todo esse processo, sabe?